Pessoal, tudo bem? Passamos um tempo sem gravar, mas vamos agora tentar retornar com a nossa temática de agricultura, sobretudo o plantio de plantas alimentícias para os animais e a nossa estrela de sempre, a palma. Então eu estou aqui na minha área, nós estamos no mês de novembro, é um período seco aqui no sertão do Pajeú, Pernambuco. É um período conhecido como tempo das trovoadas. E você pode ver lá no canto do vídeo, veja, bastante nuvens, né? Mas em compensação nós temos aqui um solo bem seco, que é típico dessa época. Nós passamos por um período de estiagem, né? Depois da seca, né? Aliás, depois da chuva, e temos aqui um solo bem seco. Então, se você chegar aqui na palma, relembrando que as palmas que eu mostro nos meus vídeos é a Opuntia ficus indica, palma comum. Muita gente tem me trazido dúvidas, tem me trazido críticas, observações sobre os meus vídeos. Gostaria de frisar que a palma que eu tenho elencado nos meus vídeos é essa palma aqui, a palma comum, né? Aquela palma bastante utilizada no nosso semiárido nordestino, no nosso semiárido pernambucano. Então, sem mais demora, eu só estou gravando hoje para dar uma dica simples para vocês. Vocês que moram nessa região de semiárido, assim como eu, e que passa por esse período de estiagem natural, que é o correspondente aos ao segundo semestre do ano, né? Um período mais seco, sobretudo agora no finalzinho do ano, né? Então a dica é a seguinte: se você tem uma área de palma para plantar, se você tem uma plantação de palma e deseja fazer dela sementes, tirar dela raquetes para o plantio de uma nova área, essa é a época boa. Por quê? Em primeiro lugar, nós não temos, como eu comecei dizendo, a umidade no solo, ela está bem reduzida, né? Está bem reduzida, então problemas com fungos, problemas com podridão mole da raquete, da folha de palma, é bem menos, né, o problema nessa época. O segundo ponto é que ela tem pouca água aqui na folha, pouca água na raquete, e com isso ela facilita o enraizamento, o processo de enraizamento. Porque o que é que acontece? A palma é um cacto. O cacto, além de se propagar por semente, ele se propaga por galho, pelo caule, né? E no caso aqui, o que nós chamamos de folha, na verdade, é o caule da palma. E a folha de verdade seria os espinhos, né? Nessa variedade aqui ela nem tem mais o espinho, mas ela tem a marquinha aqui, é a marquinha onde seria o espinho. Então o espinho é que é a folha, né? Isso que nós chamamos de folha é caule, é galho. Então uma característica dos cactos é a propagação a partir dos galhos. Nós chamamos de propagação assexuada, né? E é por isso que a gente pega essa característica da planta, natural da planta, e pode plantar a partir do galho, a partir da folha, né? Então nessa época tem menos água na folha, como nós chamamos, tem menos água no solo, né? E quando você realiza o corte aqui, pá, cortou. Então imediatamente essa raquete, essa folha aqui, ela vai entender que precisa sobreviver. Ela foi desligada da planta mãe. E consequentemente, para sobreviver, ela precisa buscar água. Como o ambiente está seco, como ela não tem tanta água, então ela vai gastar as suas energias, ela vai dirigir as suas energias para cá, para a parte que vai ficar no solo, que é essa aqui, né? E ela vai, ela vai enraizar. Então eu tenho aqui uma raquete que foi plantada há mais ou menos um mês, né, já no período seco. Então você vem aqui, ó, você vem aqui e você já observa, olha a quantidade de raiz aqui, ó.
que ela já emitiu, né? Ela foi plantada na época seca, não choveu mais, mas veja, ela já emitiu raízes, né? Raízes, e ela já está totalmente pegada. Então o que é que acontece? O terceiro e último ponto positivo de se plantar palma nessa época foi aquilo que eu falei, trovoadas. Então, solo seco, baixa quantidade de água na folha, aliada às trovoadas que acontecem nessa época, temos a receita ótima para vamos chamar de, para que o processo dê certo, né? Para que o processo de plantação de uma nova área dê certo. Porque o que é que acontece? A palma não tinha água no solo, não tinha água na folha, então caiu no solo, ela vai emitir raízes. Quando ela emite raízes à procura de água, aliada a esse fator de chuva, estamos nessa época esperando chuva, então assim que ela emite a raiz, ela vai caçar meio de buscar água. Choveu, então ela absorve aquela água e imediatamente ela já vai investir aquela água que ela absorveu. Ela vai absorver também os nutrientes que estão presentes no solo. E ela vai, como nessa época a quantidade de luz é maior, ela vai emitir nas suas gemas. Veja aqui uma gema. Gema é onde nasce a nova folhinha. Então ela vai, essa gema que está dormente, com a chuva de trovoada, ela perde a dormência e ela começa o processo de crescimento vegetativo, que é a emissão de novas palmas, que é a emissão de novas folhas. Então, eu procurei aqui sintetizar para vocês que acompanham o nosso trabalho, a importância de se plantar palma nessa época de final de ano. Mas aí se você mora no outro estado do Nordeste, onde o clima é diferente, nessa época pode estar chovendo, onde tem um verão, uma primavera chuvosa, então você tome essa dica pelo seguinte: para plantar palma naquela época seca que antecede período de chuvas de verão, período de chuvas de primavera, porque você já tem essa dica que a luminosidade é boa, a quantidade de água no solo reduz a infestação de bactérias e fungos e consequentemente reduz a podridão das folhas, a pouca água na folha facilita a emissão de raízes e a probabilidade de chover facilita o desenvolvimento vegetativo e o pegamento da sua palma. Eu espero ter ajudado com mais um vídeo. Agradeço as dicas, as críticas, grande maioria delas são críticas construtivas. Eu agradeço a vocês e gostaria de dizer que todos esses meus vídeos, essas minhas falas, elas são feitas em cima daquilo que eu desenvolvi aqui na minha área agrícola. Eu sou engenheiro agrônomo, mas o meu conhecimento prático é que eu tenho passado para vocês. É claro que muita coisa que eu falo aqui, ele vem da universidade, vem daquilo que eu aprendi na vida acadêmica. Só que aqui eu coloquei em prática, tendo obtido os resultados corretos, eu faço questão de passar para vocês aqui, repartindo um pouco do meu conhecimento e aprendendo também com vocês. Agradeço as pessoas que procuraram entrar em contato comigo e que hoje a gente está construindo uma rede de informações agrícolas. A gente está aqui para aprender uns com os outros. Então, muito obrigado, pessoal. Peço que quem não se inscreveu, se inscreva, para que a gente possa continuar fazendo um belo trabalho, divulgando as plantas, divulgando a agricultura familiar, divulgando também tecnologias que facilitem a manutenção da vida do homem no campo e a nossa sustentabilidade e a nossa viabilidade econômica aqui no campo. Muito obrigado. Fiquem aí com as imagens do pôr do sol neste final de tarde, aqui na minha área agrícola de palma forrageira.